Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela e estou aqui hoje para mais uma videoaula de filosofia. Hoje nós estamos na semana 4, segundo ano do ensino médio, e nós temos um questionamento aqui no nosso tema de hoje, que é: toda forma de aprender é libertadora? Bom, para iniciar a nossa reflexão de hoje, eu coloquei então uma imagem aqui de fundo, como vocês estão vendo, que vem muito a calhar com o tema, né? Vejamos então. Aqui nós temos alunos, né, estudantes, sentados na mesma posição, mexendo em computadores, alguns lendo livros, né, fazendo atividades, individualizados, né? Vejam só que cada um está em uma caixinha aqui, então cada um está trabalhando por si só, né, de uma forma individualizada, eles não têm contato com os outros, né, e com o ambiente. Vejamos que não tem ambiente de fundo, né? E aqui acima nós temos a prisão representada de uma forma mais clara, né, mais realista, né? Vemos então aqui crianças que não podem sair, né, estão enjauladas, precisam manter-se no mesmo espaço, né, seguir o mesmo comportamento. Até porque aqui a gente tem o centro, um olho, né? E o que esse olho está representando pra gente? Ele está representando o olhar. O olho, ele vê, ele observa, ele vigia. E também essa imagem vem muito a calhar com a obra que nós veremos hoje do Foucault, que se chama Vigiar e Punir, né? Então esse olho, esse olhar, ele traz a sensação de medo, né, para os alunos, porque sempre tem alguém vigiando, né? Sempre tem alguém observando, então é preciso manter esse padrão de obediência, de comportamento, porque sempre tem um olhar, né? Bom, iniciada essa reflexão, vamos ver mais um pouquinho agora do nosso tema. Bom, então, por que a escola é construída como uma prisão? Eu não sei se vocês já se perguntaram ou já observaram as escolas que são construídas em um mesmo padrão de prisão. Sim, as prisões que mantêm os detentos, né, que foram afastados da sociedade por crimes, né, e que eles precisam se manter presos naquele mesmo espaço, né. Então, essas escolas, em sua maioria, elas são localizadas em prédios antigos e com essa arquitetura de prisão, né, que é usada exatamente para restringir a liberdade dos alunos, né? Os alunos precisam manter-se presos naquele espaço, obedecendo a certos padrões, semelhante ao das prisões, né? Então, as escolas e esses modelos aprisionantes possuem a finalidade de limitar a autonomia, a locomoção, e com isso, a partir disso, né, das técnicas de controle, né? E essas técnicas de controle incluem você não poder sair da escola, não ter contato com a comunidade, não ter acesso a outro espaço, né? O conhecimento de outros espaços, pouco espaço de interação nas escolas, pouco espaço aberto, né? Ao ar livre, poucas atividades e etc, né? E esse treinamento, essas técnicas de controle servem para criar o que o Foucault chama de corpos dóceis, corpos obedientes, corpos que obedecem, né? São esses os corpos dóceis. Bom, então, o que a gente pode observar nessas arquiteturas de prisões, né? Estruturas fechadas, cercadas, com poucos espaços ao ar livre, poucas janelas, sem contato com a sociedade exterior, poucas visitas a lugares, né, fora da escola, sinos que indicam mudanças de tarefas, mudanças de aulas, é o mesmo esquema que de uma prisão, esses sinos, refeitórios fechados, com a mesma arquitetura também das prisões. E, bom, agora vejamos as técnicas de obediência que se assemelham às prisões. Filas indianas, desde o ensino básico, né? Manter sempre uma ordem. Silêncio e ordem, pouco espaço para manifestação de liberdade e, da mesma forma, de criatividade. Individualização, como vocês viram naquela imagem, né? Os estudantes estão sempre trabalhando sozinhos, há poucas atividades em grupo. Fragmentação dessas atividades, né?
pouca interdisciplinariedade de disciplinas, de matérias. Muitas vezes a gente não consegue ver a relação das disciplinas e por que a gente está aprendendo aquilo, né? A importância daquilo, porque a gente não faz essa interdisciplinariedade de matérias, que é muito importante para o conhecimento, né? Controle do tempo também é um aspecto da prisão. Matérias que são chamadas como disciplinas, atividades são chamadas como provas. Então, vejam só, você já chega culpado tendo que provar o contrário, né? Ordem e disciplina escolar, né? Então, para trazer um pouco mais da reflexão do autor proposto, que é o Foucault, vamos ver um pouquinho do vigiar e punir, né? Dos corpos dóceis e essa questão ordenatória. Bom, a questão ordenatória foi pensada, então, pelo Foucault nessa sua obra Vigiar e Punir, onde ele aponta o espaço na escola como uma máquina de ensinar, né? Uma máquina que joga conhecimento aos alunos, que ordena os alunos nos mais variados sentidos, né? De técnicas, e seguindo essa hierarquia comportamental, né? Sempre tem o olhar, vejam só aquela questão, né? Essa é a hierarquia da escola. E o Foucault apresenta o soldado como um exemplo criado pelo sistema. Vejam só vocês, né? O soldado carrega consigo a coragem, a força, a postura corporal e racional, né? De obediência, o orgulho da sua função. Ele nunca questiona aquilo, né? O que ele tem que fazer. E, além disso, o soldado ideal, ele precisa ser reconhecido facilmente, né? Pela sua posição, pela sua postura, pelo seu comportamento, pelo seu tipo físico, pelo modo de agir, se posicionar. É realmente um padrão, né? E esse soldado, além de... Sumir aqui um pouco. Além de ser um corpo útil, a partir do século XVIII, ele foi descoberto como uma mercadoria. Então, o que o Foucault está querendo dizer com isso, né? Com esse exemplo do soldado? O soldado, eles são feitos, né? A imagem do soldado, e aqui o aluno pode ser visto também como um soldado, para ser vendido como uma mercadoria depois para a indústria, né? Para o mercado de trabalho. Então, essa é a preocupação de ter corpos dóceis, né? Corpos obedientes, que obedecem. E porque a estrutura da escola, então, é organizada por essa prisão, né? Porque não tem o raciocínio, muitas das vezes, né? Não tem o raciocínio crítico. Questões críticas não são trabalhadas, né? De forma interdisciplinar. É isso que a gente tenta questionar, então, com isso. E para vocês verem nas palavras do Foucault, então, uma passagem da obra Vigiar e Punir. Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada, então, ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam. Então, vejam só, né? Essa figura do soldado, esse exemplo do soldado, é o corpo manipulável, que se modela facilmente, treinado, obediente, que responde aos comandos, hábil e cujas forças se multiplicam para o que é necessário do mercado, né? Por isso, a visão da mercadoria. Então, a partir disso, dessas reflexões, temos aqui, então, uma proposta de atividade da página 128. Vejamos a questão 1. Historicamente, o processo pela qual a burguesia tomou-se no decorrer do século XVIII, a classe politicamente dominante abrigou-se através da instalação de um quadro jurídico explícito, codificado, formalmente igualitário, e através da organização de um regime de tipo parlamentar e representativo. Mas o desenvolvimento e a generalização dos dispositivos disciplinares constituíram a outra vertente obscura desse processo. A partir dessa citação, atenda as questões. Qual a contradição a que Foucault faz referência no texto? Vejam só vocês, prestem atenção, então, nos conceitos, nas frases que estão grifadas em vermelho. A burguesia é a classe politicamente dominante, mas ela traz a ideia de algo formalmente igualitário. Vocês veem a contradição disso? Ficou mais fácil agora, né? Então, com isso, vocês podem responder a questão A. B.
Quais são os dispositivos disciplinares a que ele se refere? Então, quais são os modos pelo qual essa classe dominante prepara os corpos dóceis, né? Como a gente viu nos slides anteriores. C. Justifique como exemplo o fato de que, para Foucault, o poder antecede o saber, né? Então, vejam só vocês pelo exemplo do soldado. Antes do soldado raciocinar, ele é treinado. Então, vejam só que o poder, o treinamento, ele antecede o saber, né? O conhecimento. Vocês podem usar esse exemplo, então. Questão 2. A noção de verdade para Foucault está ligada ao exercício, ou mais propriamente, às práticas de poder disseminadas no tecido social. Esse poder não é exercido pela violência aparente nem pela força física, mas pelo adestramento do corpo e do comportamento, a fim de fabricar o tipo de trabalhador adequado para a sociedade industrial capitalista. Prestem atenção, então, nos grifos, né? A partir do trecho acima, reflita e escreva um texto apresentando e explicando exemplos que encontramos em nossa sociedade nas quais podemos identificar os elementos que caracterizam o pensamento de Foucault. Então, vocês podem usar exemplos, né, de como esses corpos dóceis, eles são fabricados, como eles são adestrados, né, manipulados para o mercado de trabalho, né, a sociedade industrial capitalista. E bom, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso por hoje, galera. Até mais. Tchau, tchau.